Los com a paz do Senhor Jesus. E antes que eu comece a ler João capítulo 4, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E nós vamos continuar no Evangelho de João. O quarto evangelho está apresentando Jesus como verbo, né? E aqui está contando o caso da mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus batizava, mas Jesus não batizava, Jesus não veio para batizar, era só um boato. Quem batizava eram os discípulos. Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Samaria era a capital de Israel quando houve a divisão dos dois reinos, reino do norte e reino do sul. E ele teve que atravessar lá. Chegando, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José, estava ali a fonte de Jacó, pois ele estava muito cansado da viagem e assentou-se junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus falou assim: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água, dai-me de beber, tu lhe pedirias para ele te dar água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens como tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água, apontando para ele, né? Quem beber dessa água, tornará a ter sede, apontando para o poço, né? Aquele, porém, que beber dessa água, apontando para ele, que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tem marido, porque cinco maridos já tivesses, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Agora aí entra também no capítulo 4 de João, a verdadeira adoração. O Senhor lhe disse à mulher: vejo que tu és profeta. Disse a mulher ao Senhor: vejo que és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora aí que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Jesus disse-lhe: eu sou
eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Serás que porventura é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aí também conta a ceifa e os ceifeiros, né? Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-á porventura alguém trazido algo diferente para ele comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses está a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura seu fruto para a vida eterna. E desatastes e se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. E eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos creram em Jesus. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, e em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tem feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com ele, e ficou com ele ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher, mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo. E Jesus, ele volta para Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus os receberam, porque viram todas as coisas que ele fizeram em Jerusalém, por ocasião da festa a qual ele também tinha comparecido. E aqui também ele cura, né? A cura do filho de um oficial do rei. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera à Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava morto. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogo-lhe, oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vá e diz-lhe: teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. E já ele descia quando seus servos vieram correndo ao encontro, anunciando que seu filho vivia. Glória a Deus. Então indagou eles a que hora seu filho se sentira melhor. Ele perguntou, né? Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai daquele menino ser aquela hora mesmo que Jesus dissera: vá, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judeia para a Galileia. Então, gente, aqui Jesus, ele cura o filho do oficial do rei,
E mais um sinal que Jesus contou aqui, né? Jesus, ele, no capítulo 4 de João, ele encontrou com a mulher e pediu água para beber e ofereceu a água da vida para ela e falou da verdadeira adoração. Que ele falou assim, haverá a verdadeira adoração em espírito e em verdade, que nós devemos adorar ao Senhor. Ele falou da ceifa dos ceifeiros. Muitos samaritanos creram. E você crê? Se você crê que Jesus é o Salvador, confesse Jesus como Salvador da sua vida. Assim como esses samaritanos creram, creia. Não há outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o verbo vivo. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quando você confessar Jesus como Salvador, você terá o caráter divino em Cristo Jesus. Amém? Então esse é o capítulo 4. E o Pai reconheceu que Jesus é o caminho, a verdade e que ele curou aquele filho dele quando Jesus voltou a Galileia, né? Ele dirigiu de novo em Caná da Galileia, onde ele fez a água virar vinho, e ali tinha o filho do oficial que estava doente, e Jesus falou: volta, porque seu filho vive. E quando ele chegou lá, o filho estava vivo. Então, gente, não há outro caminho para seguir. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Curta e compartilhe esse vídeo do capítulo 4 do Evangelho de João. Se você sente que neste momento você está em um desvio não planejado, tenha coragem. Deus sabe exatamente onde você está e Ele tem algo especial reservado para você. Confesse Jesus como Salvador da sua vida, porque não há outro caminho, não há outro. Jesus já existia antes da fundação do mundo. Ele já existia, ele estava com Deus na criação do mundo. E o Verbo se fez carne.